Olá, espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar sequência às nossas aulas e hoje nós vamos falar sobre regência. E pensando sobre o assunto da regência, vou pular essa tirinha, é muito importante nós termos consciência de que a regência é o uso adequado da preposição em relação a um nome, em relação a um verbo. Qual preposição eu coloco pós o nome, qual preposição eu coloco pós um verbo? Dependendo da preposição, há um sentido, dependendo da preposição, há outro. Há verbos, por exemplo, que com preposição significam uma coisa e sem preposição significam outra. Então, são alguns casos como este que nós verificaremos aqui nessa aula. Bom, aqui são as preposições, eis a lista. Nós acabamos usando sempre um pouco mais a preposição a, que realmente é o mais comum aqui pra gente. E eu quero que vocês também foquem aqui, que quem está aparecendo na lista de preposição é o acraseado e o ao, né? Não são preposições puras, né? São contrações, combinações, tanto a, na, o, da. Quando a gente combina ou quando a gente realmente junta, formando uma única construção, nós chamamos de combinação ou contração, tá bom? Bom, mas funcionam como preposição e isso é um ponto importante aqui pra gente. Então, eu trouxe primeiro alguns casos de regência nominal. Como funciona a regência nominal? Trouxe alguns nomes aqui e a preposição correta na frente. Significa que quando nós usarmos esses termos que estão aqui na tela, entre outros, entre uma lista enorme, no material a lista é um pouco maior, tá bom? Que eu deixei. Significa que eu vou usar essa preposição. E, na verdade, se eu não coloco nenhum complemento, a minha frase fica faltando um sentido, né? Esse complemento a gente chama de complemento nominal. Por exemplo, acesso. Vamos pensar o seguinte, né? Se eu falo, o aluno não tem acesso. Tem acesso a quê? Quem tem acesso a alguma coisa. Então, eu preciso pensar e colocar algum termo na frente e esse a da preposição, ele vai aparecer aqui junto. Ele é candidato. Quem é candidato a alguma coisa. Quem é superior a alguém. Quem é imune a alguma coisa. E assim funciona. Então, a regência nominal nada mais é do que essa construção de eu pensar que tem uma preposição ali. E isso é muito importante porque na próxima aula nós vamos estudar crase. Então, para entender a crase, nada mais é do que entender que existe uma preposição, que é um a que vem à frente de alguns nomes, tá? Então, guardem isso. Isso são nomes que vão usar a preposição a para dar essa ligação de uma palavra a outra. Então, ninguém fala, o aluno tem acesso à internet. Não, o aluno tem acesso à internet. Então, esse a liga a palavra acesso à palavra internet. Isso que a preposição ela vai fazendo. Ela liga alguns nomes a outros nomes, ela liga alguns verbos a determinados nomes. Quando pensamos em verbo, a regência, ela vai mudar um pouquinho o tom. Então, eu fiz uma aula sobre verbos no início do semestre. E eu quero focar num aspecto do verbo. Quando o meu verbo, eu falo a seguinte frase: o gato morreu. Quando eu penso em morreu, eu não preciso colocar um complemento. Morreu o quê? Morreu a quê? Morreu de quê? Não, é morreu, ponto. Quando o verbo não precisa de complemento, eu chamo o meu verbo de verbo intransitivo. Não precisa de complemento, certo? Casos de verbos intransitivos, por exemplo, morrer, o bebê nasceu, choveu, ventou, o garoto caiu. São verbos que eles não pedem complemento. Você até pode trazer uma informação a mais relativa a ele, mas não é necessário a ponto dele não fazer sentido. Entretanto, muitos verbos precisam de um complemento para que ele faça sentido. E quando ele precisa de complemento, eu chamo de verbo transitivo, como está aqui, ó, verbo transitivo. E esse verbo transitivo, ele vai se dividir em duas categorias. Ele pode ser o verbo transitivo indireto, como eu tenho aqui, o primeiro caso, ou ele pode ser o transitivo direto. Qual é a diferença? O transitivo direto não usa preposição. Como assim? Eu falo o seguinte: copiei o
texto. Não existe uma preposição entre copiar e texto, tá bom? Já no indireto, existe uma preposição entre o verbo e o complemento desse verbo. Por exemplo, eu vou falar a palavra gostar. João gosta de chocolate. Entre gosta e chocolate existe a preposição de que relaciona as duas partes. Portanto, esse verbo que tem essa preposição necessária e obrigatória para dar sequência a um outro termo, eu chamo de verbo transitivo indireto. Quando a gente estuda regência, nós focamos no verbo transitivo indireto. Por que eu estou dizendo isso? Porque imagina que eu estou escrevendo um texto, eu vou usar um verbo tal, não lembro, será que a professora explicou? Não sei a regência desse verbo. O que eu faço para saber se esse verbo tem preposição ou não? Gente, eu consulto o dicionário. Regência é a matéria que a gente consulta o dicionário. Por isso que não há necessidade da gente decorar regência. A gente consegue pesquisar. Porque, veja bem, a gente pode até decorar para fazer uma prova, para prestar um concurso, mas para o nosso dia a dia, vamos falar aqui de realidade, né? Hoje nós temos a internet à nossa disposição, tem inclusive até a inteligência artificial assim à disposição. Então, nós temos ferramentas de pesquisa instantâneas, então a gente não decora regência. Alguns casos muito comuns a gente vai, né, se apropriando, que eu acho que é muito bom. E eu não falo isso num tom de negligenciar o conteúdo, mas eu falo num tom da gente realmente aproveitar e ter ferramentas de pesquisa para que na hora que precisemos, nós saibamos onde procurar. Então, onde? Dicionário. Por isso que eu quero ensinar esse caminho. Talvez seja um jeito mais chato de ensinar, mas eu acho que mais eficiente. Então, regência verbal, quando eu estou em dúvida, eu pego esse verbo e vou no dicionário e eu verifico se ele é transitivo indireto ou direto. Se ele for transitivo indireto, vai precisar de preposição. Daí eu verifico qual preposição o dicionário também me traz essa informação, tá? Então, seguindo, alguns casos de regência em que o sentido vai mudar. Por exemplo, o verbo agradar, com preposição ele tem um sentido, sem preposição ele tem outro sentido. Agradar, quando é no sentido de fazer carinho, fazer um carinho, ele não tem a preposição. Então, eu coloco a mulher agradava o filhinho. Não tem. Mas quando é agradar no sentido de deixar alguém satisfeito, eu tenho que colocar preposição. Então, quando eu digo o time, o exemplo da frase aqui, né? O desempenho do time agradou ao técnico, né? O funcionário agradou ao líder. Então, quando eu agradar no sentido de deixar alguém satisfeito, tem que ter preposição. Se eu não uso preposição nesse caso, talvez muitos não percebam, mas quando eu não uso a preposição, eu coloco o funcionário agradou o líder, realmente dá a ideia de que o funcionário agradou, fez um carinho ali no líder. Então, prestar atenção nisso, poucas pessoas se atentam a essa preposição, mas realmente fica nesse sentido, tá bom? Aspirar é outra palavra, outro verbo que tem dois sentidos, um sentido com preposição e um sentido sem. No sentido sem preposição, que é o verbo transitivo direto, aspirar é puxar, respirar, é do aspirador mesmo, tá? Não tem preposição, então ele aspirou um gás venenoso, exalou, não tem. Tá? Já aspirar pode significar pretender chegar a determinado lugar, né? Então, os jovens aspiram ao sucesso profissional, ele aspirava ao cargo da diretoria, então, aspirar no sentido de desejo tem preposição, então tá errado escrever, falar, ele aspira o cargo de chefia, tá errado, ele aspira ao cargo de chefia. Assistir é um clássico verbo que confunde. Assistir tem dois sentidos diferentes. Assistir no sentido de ver pede preposição. Então, o correto é assistir ao jogo, assistir ao filme. E aí, no caso, se for um termo feminino, assistir a aula com crase, pede preposição. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Mas assistir pode ser no sentido de dar assistência, que é uma ajuda. Como vem o caso aqui do exemplo, a enfermeira assistia os acidentados. Nesse caso, não precisa da preposição, porque é no sentido de ajudar. Então, verifiquem aqui comigo que colocou a preposição ou tirou a preposição, um verbo pode mudar de sentido.
Há verbos, gente, que eles não têm essa alteração, eles são aquele ponto, mas há verbos que eles realmente alteram o sentido. O verbo esquecer e lembrar tem uma dica boa. Quando eu uso aqui, ó, eu lembrei seu aniversário, jamais esqueceremos esse dia. Se eu uso o verbo sem pronome, ele vem direto. Eu lembrei seu aniversário. Mas eu já quero mostrar como que ele vai ficar com o uso do pronome. Ó, eu me lembrei de seu aniversário. Se eu coloco um pronome junto com este verbo, eu tenho que colocar o pronome de, a preposição de. Eu me lembrei de seu aniversário. Eu me lembrei de. Sem o me, eu lembrei seu aniversário. Tá bom? Então, colocou o pronome, põe preposição. Tirou o pronome, tira a preposição. O mesmo serve para esquecer. Obedecer e desobedecer. Quem obedece, quem desobedece, desobedece a alguma coisa. Portanto, tem preposição a à frente tanto de obedecer quanto de desobedecer. Pagar e perdoar. Pagar e perdoar é o seguinte: quando eu me refiro a uma pessoa, eu uso preposição a. Nós pagamos ao vendedor, nós pagamos ao médico, nós perdoamos ao. Não é muito comum nós usarmos o perdoar com preposição a, tá? Ele fica um termo mais erudito, né? Como trouxe o exemplo, Deus perdoa aos pecadores, né? O perdoar geralmente você vai encontrar mais construções sem a preposição. Isso pode acontecer, tá, gente? A língua ela é uma questão que está sempre numa certa mutação, né? Vamos pensar o seguinte, ela não é um elemento estável. Pelo contrário, a língua ela sempre vai se mudando de acordo com a passagem do tempo, com a influência da globalização também. Então, alguns gramáticos, em alguns momentos, eles realmente vão apresentar construções diferentes, ora mais eruditas, ora menos, tá bom? Preferir é legal, ó. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Essa é a construção correta. Então, eu posso falar o seguinte: ele prefere trabalhar a estudar. Ele preferiu o trabalho ao estudo. Essa é a construção do verbo preferir. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Popularmente, nós usamos a expressão do que. Prefere trabalhar do que estudar. Mas o correto, prefere trabalhar a estudar. Visar lembra muito o verbo aspirar, né? Visar pode ser no sentido de ver, que aí é sem a preposição, né? O atirador visou o alvo. Mas visar pode ser no sentido de pretender alguma coisa, né? Ter por objetivo. Então, ele visa a uma promoção, ele visa ao cargo. Então, visar no sentido de desejar alguma coisa tem a preposição a obrigatoriamente. Importante, verbo chegar, verbo ir. O ir é um pouco mais comum, mas o chegar, olha essa construção aqui. Cheguei em casa. A construção cheguei em casa, ela é o português coloquial. No português normativo, nós vamos usar cheguei a casa. Quem chega, chega a algum lugar, tá bom? O verbo ir aqui é um pouco mais comum, né? O menino foi no jogo, nós usamos no dia a dia. Mas na hora da escrita do português normativo, o menino foi ao jogo. Quem vai, vai a algum lugar. E quem chega também chega a algum lugar. Bom, rapidamente, alguns exemplos. No material tem uma lista um pouco maior. Regência, nós vamos nos apropriando aos poucos, com o tempo, o estudo, mas vai clareando ao passar do tempo. Pessoal, desejo para vocês uma boa semana e até mais. Qualquer dúvida, estou à disposição.